Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito constitucional. O assunto do dia são as ações objetivas. Já falamos sobre a ADI, hoje vamos falar sobre a ADC, a ADPF, a ADO e a representação interventiva. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pela ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, o que a gente pode falar aqui? Primeiro, o seu conceito. Ela é uma ação objetiva que pretende transformar a presunção relativa de uma norma em presunção absoluta. Ela pretende transformar a presunção relativa de uma norma em presunção absoluta. Ela foi introduzida pela emenda 3 de 93, emenda constitucional número 3 de 93. Ela não veio no texto originário da Constituição de 88 não, ok? Ela não vincula nem o STF, nem o Poder Legislativo na sua função típica, igualzinho lá a que a gente já falou da ADI. Qual é o objeto da ADC? O objeto da ADC é lei ou ato normativo federal. Lei ou ato normativo federal. Vamos lembrar, diferente aqui da ADI. A ADI não é só lei ou ato normativo federal, não. Pode ser estadual também. Mas na ADC, só federal. Competência do STF. Quais são os legitimados? São os mesmos lá do 103, igual da ADI também, desde a emenda constitucional 45, vamos lembrar. Antes da emenda constitucional 45, os legitimados da ADC eram diferentes dos legitimados da ADI. Foi a emenda constitucional 45 que unificou essa legitimação, a legitimidade daqueles que estão dispostos lá no artigo 103 da Constituição. E o procedimento? O procedimento é o mesmo da ADI. Há uma divergência doutrinária se o AGU, o Advogado-Geral da União, deve participar, já que a ação para declarar a constitucionalidade da norma, qual seria a função do AGU aqui, do Advogado-Geral da União? Há uma divergência doutrinária para o Pedro Lenza, o Advogado-Geral da União deve sempre participar das ações objetivas, sempre. Mas há uma divergência. Exige-se a controvérsia judicial relevante e, no caso de petição inicial inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, ocorre o indeferimento da liminar. E desse indeferimento da liminar, cabe agravo interno em 15 dias. E quais são os efeitos da decisão? Os efeitos são erga omnes, ex tunc e vinculantes. Efeitos erga omnes, ex tunc e vinculantes. Existe também a possibilidade de uma medida cautelar na ADC, medida cautelar. E o que ela faz? Ela suspende o julgamento de processos até o julgamento definitivo da ADC, até 180 dias. Suspende o julgamento de processos até o julgamento definitivo da ADC, até 180 dias, que pode ser prorrogado pelo ministro do STF. A DPF. A DPF, ela está disposta lá na Lei 9882 de 1999, Lei 9882, é uma lei diferente da lei da ADI e da ADC. A lei da ADPF traz como objeto ato do poder público, Ela é uma ação por descumprimento do preceito fundamental. E o que descumpre o preceito fundamental aqui? Um ato do poder público. Esse objeto aqui é bem mais amplo que o objeto da ADI e que o objeto da ADC. Enquanto a ADI pode ser qualquer lei ou ato normativo, federal ou estadual, o da ADPF, ele é o ato do poder público, qualquer ato do poder público. E exige-se a lesão a preceito fundamental. Então, se um ato do poder público lesa ou lesiona um preceito fundamental da Constituição, há esse nexo causal aqui, é o objeto da ADPF. Ela pode ser autônoma ou incidental. Autônoma se ela é ingressada direto lá no STF. Incidental é se está correndo um processo na via ordinária mesmo, lá no juízo de primeiro grau, e nesse processo verifica-se que há um ato do poder público que lesiona preceito fundamental. O que acontece?
o processo vai direto da instância ordinária lá para o STF. Ocorre o que a doutrina chama de cisão funcional de competência no plano vertical. Cisão funcional de competência no plano vertical. É uma cisão funcional de competência por quê? Porque transfere a competência que estava na instância ordinária para o STF. E é no plano vertical porque vai de baixo para cima, da instância ordinária para o STF. Cisão funcional de competência no plano vertical. Exige-se a comprovação de uma controvérsia relevante para essa ADPF incidental. E a ADPF pode ser também preventiva ou repressiva. Preventiva para prevenir uma lesão, repressiva quando já ocorreu essa lesão ao preceito fundamental. E o que é preceito fundamental? Aqui há uma divergência doutrinária, não há um consenso, mas na ADPF 17, o STF adotou a classificação e a organização de um doutrinador chamado Oscar Dias Ferreira. Oscar Dias Correia, na verdade, escrevi errado aqui. Oscar Dias Correia. Oscar Dias Correia. E o Oscar Dias Correia, o que ele diz? Ele diz que preceito fundamental são 5 categorias. Ele diz que preceito fundamental são os princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º da Constituição, os direitos fundamentais do 5º ao 14º, os princípios da administração pública do caput do artigo 37, as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, e os princípios constitucionais sensíveis do artigo 60, inciso 7, lá da Constituição. São os princípios constitucionais que podem gerar intervenção federal. Então, para o Oscar Dias Correia, são esses 5, os princípios fundamentais, os direitos fundamentais, os princípios da administração pública, as cláusulas pétreas e os princípios constitucionais sensíveis. Então, nessa ADPF aqui, o STF acolheu essa definição do Oscar Dias Correia do que seria preceito fundamental. Mas em outras ADPFs, o STF tem tratado de uma maneira casuística e bem mais ampla do que seria preceito fundamental. O procedimento da ADPF observa um requisito chamado princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade. O que é isso? Para se ingressar com uma ADPF, não pode caber outra ação objetiva. Não pode ser hipótese de ADI, de ADO, de ADC. Não pode ser. Então, a ADPF é subsidiária. Não se aplica aos processos ordinários e recursos extraordinários. Mesmo que caiba um processo ordinário, um processo comum, mesmo que caiba recurso extraordinário, pode caber a ADPF também, ok? Amicus curiae é possível na ADPF? É possível sim, desde que demonstrada relevância e representatividade, relevância da causa e representatividade do amicus curiae. O quórum para a ADPF, qual é? Existe o quórum de instalação e o quórum de decisão. O quórum de instalação, para começar a julgar a ADPF, precisa de 2/3 dos ministros do STF, 8 ministros. Para decisão, maioria absoluta, ou seja, 6 ministros para decidir a ADPF. A decisão na ADPF ela é irrecorrível, só cabe embargos de declaração, não cabe ação rescisória. É cabível reclamação com base na decisão da ADPF. Ela tem efeitos ex tunc, vinculantes, deixa eu corrigir aqui, vinculantes e erga omnes, efeitos ex tunc, vinculantes e erga omnes. E é possível a modulação desses efeitos, ou seja, se o STF quiser transformar esse efeito ex tunc em ex nunc ou pro futuro, é possível sim, desde que com quórum de 2/3 dos ministros do STF. É possível eliminar na ADPF? É possível sim, desde que tenha maioria absoluta, 6 ministros do STF, ou no caso de urgência ou em recesso do STF, pode ser
pode ser dada a liminar pelo relator, ad referendum do plenário. Ad referendum do plenário. E os efeitos não se aplicam para a sentença que já foi transitada e julgado. Efeitos não se aplicam para a sentença que já foi transitada e julgado em outros processos, por exemplo. A fungibilidade da ADPF com outras ações, por exemplo, se um legitimado propuser uma ADI e for o caso de ADPF, o STF pode aceitar essa ADPF, essa ADI como ADPF? Pode sim, desde que haja uma dúvida razoável. Dúvida razoável, não pode ser um erro grosseiro. Então, se houver dúvida razoável, pode sim o STF aceitar essa outra ação como ADPF. ADO, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta, na verdade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Alguns até chamam de ADIO ou ADIMPO. ADIO, já vi ADIMPO, já vi ADIO e já vi ADO também. Ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Ela é uma inovação na Constituição de 88. Ela visa combater a chamada síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Verificou-se que as normas constitucionais, às vezes, ficavam muito tempo sem serem regulamentadas, sem a lei específica, a lei necessária para a produção de efeitos. Então, a ADO veio para combater essa síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Ela visa dar ciência ao poder competente de que está em mora, ou seja, o STF avisa, está faltando uma lei aqui. O poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, você está em mora com essa norma que a Constituição determina que você emita. Se for a administração pública, aí o STF determina que a administração pública sane aquela omissão em 30 dias. Se for a administração pública, é uma determinação para que em 30 dias resolva aquele caso. Se for o outro poder, dá ciência ao poder competente. Ela é aplicável somente nos casos de norma constitucional de eficácia limitada. Norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque a norma constitucional de eficácia plena, ela já exerce todos os seus efeitos, né? E a norma constitucional de eficácia contida, embora uma lei possa restringir a sua aplicabilidade, a sua eficácia, ela também exerce todos os efeitos, ela também tem aplicabilidade direta e imediata. Então, a ADO é somente para normas constitucionais de eficácia limitada, ok? E quais são as espécies de omissão que a ADO pode combater? A omissão total ou absoluta, ou seja, falta uma lei, não há aquela lei que a Constituição determinou, por exemplo, o direito de greve de servidores públicos. Não há aquela lei de direitos de greve de servidores públicos que a Constituição determina que deve existir. Então, é uma omissão total ou absoluta. E a omissão também pode ser parcial. E a parcial pode ser parcial propriamente dita ou relativa. Omissão parcial propriamente dita é aquela em que a regulamentação é ineficiente. A regulamentação é insuficiente ou ineficiente. Há uma regulamentação, mas não regulamenta como deveria. A omissão parcial relativa é aquela em que regulamenta aquele caso, mas só para uma categoria específica. Não contempla todas as categorias que deveria contemplar. Ok? Essa é uma omissão parcial relativa. E qual é o objeto da ADO? É omissão normativa. Omissão normativa. Pode ser do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Não importa. Se qualquer um desses poderes for o responsável para emitir uma norma determinada pela Constituição e for omisso, caberá ADO. Os legitimados são os mesmos da ADC, da ADI, são aqueles do artigo 103 da Constituição. E o procedimento? O procedimento é igual ao da ADI, é o mesmo da ADI também. Admite, inclusive, a fungibilidade, igual à ADPF. Temos que lembrar a diferença entre omissão inconstitucional
e lacuna técnica. Omissão inconstitucional é uma coisa, lacuna técnica é outra. Omissão inconstitucional é aquela em que já houve tempo suficiente para normatização e o poder responsável não emitiu a norma, já houve tempo suficiente. Já a lacuna técnica não. Lacuna técnica é quando a determinação da Constituição é recente, ainda não houve o tempo necessário para a discussão e para a emissão daquela norma, para a elaboração da norma, um tempo razoável para a elaboração da norma. Então isso é lacuna técnica. Cabe à ADO da omissão inconstitucional, não de lacuna técnica. Ok? A cautelar na ADO é possível? É possível sim, por maioria absoluta do STF, maioria absoluta do STF, se houver urgência e relevância. E qual é o objeto da cautelar na ADO? Ela suspende a lei ou ato normativo, que é na omissão parcial, e isso pode suspender também processos judiciais ou administrativos que estejam tratando daquela omissão. Então, numa omissão parcial, a cautelar pode suspender a lei ou o ato normativo que ou regulamentou de forma insuficiente ou regulamentou para uma categoria só. E os efeitos da decisão? Quais são? Os efeitos da decisão na ADO. Para a administração pública, como eu disse, deve sanar a omissão em 30 dias. Para o poder competente, outros poderes, o STF dá ciência. Só que existe uma posição relativamente recente, não tão recente assim, chamada posição concretista intermediária do STF. Posição concretista intermediária. Ele adotou essa posição nas ADOs 24 e 25. ADOs 24 e 25. Nessas ADOs, o STF deu 12 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão. Se não sanasse, o Tribunal de Contas da União, o TCU, sanaria. Então ele determinou esse tempo para o Congresso Nacional sanar a omissão. Foi a posição concretista intermediária adotada. Mas, em regra, na ADO se dá ciência ao poder omisso, ao poder responsável pela elaboração daquela norma. Okay? E, por fim, a representação interventiva. A representação interventiva, ela é decretada pelo chefe do Poder Executivo. Ela é a intervenção da União nos estados, Distrito Federal ou municípios de território. A União pode intervir nos estados, nos distritos federais, no Distrito Federal ou em município de território. Não temos território, então essa hipótese não existe. Mas se um dia voltarmos a ter algum território e esse território tiver municípios, a União pode intervir em município de território. E também a intervenção do Estado nos seus municípios. A União não pode intervir nos municípios do Estado. É o Estado que pode intervir nos seus próprios municípios. Okay? Ela é decretada pelo chefe do poder Executivo, como eu disse. É um decreto do chefe do Poder Executivo que determina essa intervenção. Ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase judicial. Ela é proposta pelo Procurador-Geral da República, PGR, busca uma solução administrativa. O julgamento tem que ser por maioria absoluta. Requisita-se ao chefe do Poder Executivo. Só que não há anulação do ato. Não há anulação do ato nessa primeira fase. Okay? Não há anulação do ato. O objeto, nessa primeira fase, é amplo. Pode ser lei ou ato que viola princípios sensíveis, pode ser omissão ou incapacidade, pode ser ato de governo, ato administrativo, ato concreto, um objeto bem amplo do que pode gerar a representação interventiva. E é possível uma liminar nessa primeira fase, a fase judicial da representação interventiva? É possível sim, só que só pelo tribunal, por maioria absoluta do tribunal. E que medidas serão executadas nessa liminar? Qualquer medida pertinente, qualquer medida que for cabível, que o tribunal julgar cabível para
ajudar a sanar esse problema que está gerando a intervenção, que pode gerar a intervenção. A segunda fase é chamada de intervenção branda. Intervenção branda. Ela já é responsabilidade do presidente da República na esfera federal, que por decreto, suspende a execução do ato. Aqui, a suspensão da execução do ato impugnado. O presidente da República que suspende. Não é mais fase judicial, agora é uma fase político-administrativa. É o presidente da República, o chefe do Poder Executivo. Mas nessa fase, dispensa-se a apreciação do Congresso Nacional. Não tem controle político dessa segunda fase, chamada de intervenção branda. O presidente da República emite um decreto que suspende a execução do ato, o ato impugnado, o ato problemático. Já na fase 3, chamada intervenção efetiva, o presidente, o chefe do Poder Executivo, nomeia um interventor e afasta a autoridade responsável daquele ente federativo. Nomeia o interventor e afasta a autoridade responsável. Aqui sim há um controle político do Congresso Nacional, no caso da intervenção federal, ou da Assembleia Legislativa, no caso da intervenção estadual. E vamos lembrar que a representação interventiva ela surgiu lá na Constituição de 34. Então, a representação interventiva não é novidade no cenário jurídico brasileiro, é da Constituição de 34. Então, pessoal, esses são os assuntos mais importantes das ações objetivas. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado na revisão de vocês. São vários detalhezinhos dessas ações, né, mas que são bastante importantes para a gente entender como funcionam, para a gente entender e para a gente lembrar do que a gente já estudou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí seu gostei, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos que estão estudando também, estão nesse caminho árduo que é o nosso caminho de estudo para concurso, né? Compartilhe e transmita esse conhecimento, que a gente só tem a ganhar quando a gente compartilha conhecimento. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.